Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates recheado. Hoje ganhando mais um protagonista depois do advento do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, do fechamento aí do chamado lockdown, que não sei se é horizontal, vertical, diagonal. Eu até já me perdi no que é. Alguns querem vertical, outros o horizontal. Eu quero vertical. Outros estão executando o diagonal. Na verdade, o povo meio que se liberou aí, né? Aliás, fizeram o povo se liberar, porque depois de fazer o povo ir para as ruas para acertar o seu imposto de renda em Caixa Federal, em Banco do Brasil, nos bancos privados, depois de fazer buscar os 600 ou 1.200 reais, depois de fazer buscar o salário família, né? Obviamente as filas dos bancos aconteceram, nos supermercados já tínhamos, nas farmácias já tínhamos, né? Não tínhamos este grande acúmulo de pessoas em frente aos bancos que temos hoje, né? Mas de qualquer forma as pessoas já não estão suportando mais. Aí chega o fim de semana, a nossa orla do Guaíba lotada, né? E assistindo filmes também de outros locais, também da mesma forma. Aí, em contrapartida, se vê em São Paulo lá, guardas municipais agredindo a senhora, deitando a senhora, algemando a senhora, né? Será que precisa toda essa brutalidade? E na medida que prende uma senhora que está num parque, do outro lado se libera presos dos presídios. E como no Pará, se libera o preso nos presídios para que estes mesmos presos estejam na rua controlando a população, orientando a população. Tira do confinamento, onde eles têm comida, roupa lavada, onde eles têm remédios, né, para colocar na rua para cuidar do cidadão. É possível uma coisa dessa? Não é possível. Mas estamos vivendo tudo isso. Dá para fazer eu ia fazer um glossário, né? Vou fazer um gozário depois disso tudo, né? Com todas essas coisas que já aconteceram aí pelo Brasil e pelo mundo afora. Prazer em tê-lo aqui, meu caríssimo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Muito bem, muito obrigado, Paulo Sérgio. O senhor é o 03 na linha de poder, né? Pois é, estamos aí nessa missão aí. Muito bem, muito obrigado. Como é que se sente? O senhor é um líder de poder, o senhor está entre uma pressão da saúde, de alguns organismos da saúde, inclusive do que vem lá do ministro da Saúde, das providências que têm que ser tomadas pelo governo, e a pressão que vem de pessoas que querem trabalhar, inclusive empresários, inclusive empregados. Empregador e empregado querendo trabalhar. Como é que é viver esse papel, presidente? Olha, Paulo Sérgio, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade, cumprimentar aqui o prefeito Maneco, nosso vice-presidente da FAMURS, Pedro Afonso, amigo, doutor Ivan, que aqui estou conhecendo hoje, prazer em encontrá-los aqui. Eu acho que o principal desafio de todos nós nesse momento, que estamos lidando com uma coisa desconhecida, com, né, um inimigo invisível e desconhecido, é buscar o equilíbrio, né? E nem sempre a busca do equilíbrio é uma coisa simples de você fazer, né? Ao mesmo tempo que as medidas a serem tomadas na proteção da saúde, da vida das pessoas, é uma necessidade e é uma ação preventiva que os governos e a sociedade toda precisa fazer. Nós temos que buscar o equilíbrio, porque uma paralisia também de todos os setores produtivos, né, começando com a alimentação e outras áreas do comércio, dos serviços, da indústria, traz consequências muito preocupantes na nossa sociedade. Então, você conseguir fazer esse equilíbrio entre as necessidades da proteção da saúde e da vida das pessoas e, ao mesmo tempo, possibilitar, mesmo que de forma reduzida, regrada, com critérios, essa retomada dos setores produtivos, é uma busca realmente difícil, que tem que ser trabalhada, porque não existe uma verdade absoluta, né? Nós estamos acompanhando... Ninguém pode dizer qual vai ser o desfecho disso tudo. Exatamente. E qual é o melhor caminho? Tudo tem vários caminhos. Qual é o melhor? Até porque não tem um modelo pronto que se faz o lockdown total,
Porque lockdown já era para ser total, né, que é bloqueio. Mas se faz um lockdown total, tu vai desempregar pessoas. Mas na verdade, vai gerar fome, aqui não vai teve, gerar não miséria. teve o chamado lockdown ou confinamento. Aqui nós tivemos um isolamento ou distanciamento social, que é fazer com que as pessoas evitem de andar próximas ou em aglomerações. Mas tivemos em todos os lugares isso? Não. O senhor andou nas ilhas do Guaíba, o senhor andou nos cinturões e bolsões de miséria das nossas cidades? É que eu acho que uma coisa, Paulo Sérgio, nós vamos aprimorar. Lá em esgoto a céu aberto, Eu concordo. Pessoas estão na rua. Nós temos ainda. Tem 15, 20 pessoas dormindo na mesma casa. Pois é, esse é um problema da nossa sociedade. Por isso que talvez as medidas, em algumas situações, elas sejam necessárias para evitar que nós tenhamos um pico de contaminação e uma demanda muito grande no serviço de saúde, gerando daqui a pouco uma insuficiência para o atendimento dessas pessoas, né? Então, você calibrar isso tudo é um desafio realmente grande e nós estamos exatamente trabalhando nesse processo, apoiando as ações e as medidas para ampliar a estrutura de saúde e, ao mesmo tempo, inclusive criamos lá na Assembleia um fórum de combate ao colapso social e econômico, buscando uma retomada com regras, com critérios, enfim, né, estabelecendo aí protocolos, seguindo as orientações médicas e das autoridades sanitárias para que a gente possa fazer essa retomada gradual, gradativa dos setores produtivos. É importante ver e ouvir o que os municípios têm para nos dizer. E nós temos aqui o vice-presidente, futuro presidente da FAMUR, o Maneco Hansen, que é prefeito de Taquari. Prazer tê-lo aqui, prefeito. Prazer é meu, Paulo Sérgio, estar mais uma vez aqui contigo, cumprimentar aqui os colegas de mesa. E num momento difícil para todos nós, né? Muito difícil, novo. Os municípios do Rio Grande do Sul estão entre a cruz e a espada por conta das necessidades de proteger a sua população na questão de saúde e, ao mesmo tempo, também cuidar para que os municípios mantenham o seu mínimo desenvolvimento econômico e as receitas que possam viabilizar os municípios, enfim, de continuar trabalhando e prestando o serviço que a população precisa, né? E especialmente os municípios pequenos e médios, a preocupação ela é redobrada, porque na grande maioria dos municípios pequenos e médios do estado não há estrutura hospitalar suficiente para atender a população numa eventualidade de a gente sofrer a quantidade de contaminações graves que tem ocorrido em outras partes do mundo, né? Então é uma dificuldade imensa, mas a FAMUR, os prefeitos e prefeitos do estado, ontem tivemos uma reunião com quase 300 prefeitos, hoje de manhã a FAMUR se reuniu de novo com os 27 presidentes de associações e vem desde o início deste processo dialogando muito com a Assembleia, com o governo do estado, com as entidades de classe, para que a gente possa, através do diálogo, através das medidas de prevenção, através da conversa, a gente poder ir se equilibrando neste fio, né, neste muro que a gente se encontra, para que a gente não caia nem para um lado nem para o outro, mas consiga caminhar para frente, mantendo ao mesmo tempo as medidas de prevenção que são absolutamente necessárias, mas também cuidando para que a gente possa o mais rápido possível retomar a nossa normalidade social, a nossa normalidade econômica, que é uma dificuldade enorme, né? Eu acho que o presidente pontuou bem aqui, é algo novo, não tem um modelo no mundo, a gente tem exemplos positivos, tem exemplos negativos, o nosso país é enorme e a gente tem que se adaptar e ir monitorando dia após dia para poder adotar as ações que a gente entende necessárias para poder transpassar esse período o mais rápido possível com as menores consequências possíveis. Presidente da Caixa dos Advogados do Rio Grande do Sul, nosso querido amigo, o advogado Pedro Alfonsin, hijo de Ricardo Alfonsin. Como o fruto nunca nasce longe do pé, tá aí, né? Esse é o Alfonsin da gema. Tudo bem, doutor Alfonsin? E aí, Paulo Sérgio, amigos... tudo ótimo, apesar dos momentos em que vivemos. Eu estou preocupado com a tosse do Ivan Pacheco ali. Não, isso sabe que eu não aguento. Parece o Paulo Guimarães. Não, mas vocês não se preocupem que não é coronavírus. Ah, bom. Eu não aguento mais ir a médico. Isso é refluxo, eu não aguento mais ir a médico, eles não me curam. Faz o que eu fiz, tomar o omeprazol que resolve. Tomar o omeprazol há 20 anos. Pois é. Da nossa classe também. Estou dando receita também, aqui já, paramédico. Da classe jurídica, os advogados, 80% dos advogados eles são autônomos. Eles vivem da renda, praticamente ganham o pão de manhã para poder jantar à noite, né? Nós temos aí uma gama enorme de jovens advogados que vivem de diligências, vivem de pequenos serviços jurídicos, vivem com um pouco de uma consulta no interior do estado do Rio Grande do Sul, que também ficam desabrigados.
Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, só de advogados, a gente tem 85 mil advogados. É verdade que não é a classe que é mais atingida. Nós temos, presidente Hernani, certas classes que vão viver verdadeiros desastres econômicos. Por exemplo, a rede hoteleira, né? Hoje, eu soube que uma rede hoteleira aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma das maiores, se viu obrigada a demitir 50% dos seus funcionários. Lagueto. Então, assim... O Lagueto acho que até fechou a unidade, né? O da Londer, lá de Caxias, fechou, reduziu de Garibaldi. Então, para essas pessoas, principalmente para os funcionários, representa um verdadeiro desastre econômico. Quantas recuperações judiciais nós não vamos viver aí, experimentar no segundo semestre? Quantas falências nós não vamos experimentar? Porque se nós temos uma perspectiva para certas atividades abrirem, como restaurantes, abrirem em maio, abrirem outras atividades em junho, quando que nós teremos aquela perspectiva anterior dos hotéis que tinham em janeiro ou no início de fevereiro, que vai se repetir somente em outubro, né? Somente em novembro? Os eventos, quando é que nós teremos, por exemplo, o jogo de futebol com portões abertos, eventos ocorrendo? Então, para certas atividades econômicas, significa um desastre. Nós tínhamos mesmo conversado semana passada e também essa semana sobre a cadeia do agronegócio, né, Hernani? Por exemplo, para os floriculturistas que vendem flores para eventos, eles têm que simplesmente fechar a atividade, né? Até outubro o cara não tem uma perspectiva de voltar às atividades econômicas. Então, esses são alguns dos exemplos e outras cadeias que estão desencadeadas através de hotéis e restaurantes, como, por exemplo, a venda de suínos. O próprio Folador dizia que vender presunto para o hotel, para os suinocultores é importante, é uma cadeia importante. O consumo de presunto praticamente se dá todo em restaurantes, em hotéis. Né? Café da manhã. Então, são cadeias às vezes que a gente não se dá conta, mas que desencadeia lá na ponta do pequeno produtor. Então, nós vivemos um verdadeiro desastre econômico, além da questão da saúde pública. Doutor Ivar Pacheco, meu querido amigo, tanto de futebol como do nosso dia a dia, grande médico, um grande traumatologista, ortopedista, e uma pessoa que a gente quer bem, muito não bem. É médico. Seus amigos lhe querem bem. Obrigado. Prazer tê-lo aqui de novo. Igualmente, Paulo, e quero cumprimentar os colegas aqui do programa também. Com toda essa tragédia que a gente está vivendo, eu espero que fique uma lição muito grande. Primeiro, para muitas pessoas que eu acho que vão aprender boas maneiras de higiene, como lavar as mãos, não espirrar um no rosto do outro, essas coisas assim. A gente não vai poder usar máscara o resto da vida, né? Embora a gente vai correr sempre riscos de uma nova epidemia de vírus. O vírus, ele está aí há 10 mil anos, ele não vai sumir agora, né? Mas eu acho que... O da peste negra. Da peste negra da ilha dos ratos. Desde da Roma Antiga. Dizimou metade da população do planeta. Em 1918, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. Mas, enfim, eu espero que uma grande lição a gente aprenda disso, que saúde da população não é só abrir um ambulatório para atender as pessoas. Saúde da população é ter esgoto. Isso faz parte da saúde das pessoas. Verdade. Saúde das pessoas significa boa nutrição para ter bom sistema imunológico. A gente sabe que países com mais desenvolvimento econômico têm mais qualidade de saúde, as pessoas não são mais depressivas, não são mais ansiosas, não têm mais doenças do que as pessoas que vivem em países mais pobres. E eu espero assim, com essa tragédia econômica que a gente vai ter aí, que vai piorar a saúde das pessoas, né, que os nossos governantes olhem para o outro lado da saúde das pessoas e não pensem só em abrir uma UPA, que eles ampliem o horizonte do que é a saúde das pessoas. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Tratar da água é uma coisa importante. Todos nós temos superpoderes e são em momentos de dificuldades como este que estamos vivendo que eles aparecem. Você pode não ver, mas sente. Sente o poder do amor. Você não vê, mas sente. Quando estende a mão devidamente lavada, é claro, o poder da solidariedade, ele acontece. Você não enxerga,
mas sente. Quando recebe e transmite, o que não podemos transmitir é o coronavírus. E para isso é fundamental usar máscara em todos os momentos. Quem estende a mão devidamente lavada, eu repito, o poder da solidariedade você não vê, mas enxerga. E tudo isso nos leva, obviamente, a uma campanha que vem do nosso Fernando Lorentz, que é o nosso cônsul-geral, ele está aqui nos assistindo, da República Tcheca. Ele está fazendo uma campanha, ao longo dessa semana nós vamos divulgar como ela vai funcionar. A sua irmã teve o desprendimento de fazer máscara, que temos para crianças, para moças, para homens, né? Nós temos máscaras de todos os tipos. E ele teve o cuidado de higienizá-las. Ele tem a clínica de Ag Laser, então fez isso lá. Elas são devidamente higienizadas. Então eu pediria ao nosso presidente da Assembleia, no lançamento dessa campanha, que abra uma máscara e vamos mostrar como funciona. Você pode não escutar a diferença de todas as coisas, mas fará diferença. Espero, assim, que você dê ouvido a todos nós neste momento. Está entendido? Todos podemos ser heróis, e heróis usam máscaras. Esta é a mensagem do nosso consulado da também, República Tcheca. Pode mostrar aí. Tudo bem aqui, ó. Vê se está certo, doutor. Claro, aí, ó. Pronto. Puta, ficou bonitinho. Ficou bonito, ficou bem. Faça uma análise do... E aí, tudo certo? Não, a análise Não, é assim. E está do jeito- dentro da moda. Do jeito que E o tá na deputado moda. abriu. Tá estiloso, tá estilosa essa Do máscara. jeito que o deputado abriu o pacote, parece que já trabalhou em hospital, hein? É. Mas e daí, ele fez certo? Ou tu quer mostrar também como Não, ele funciona? fez certo já. Mostra a da tua campanha. Onde é que está o sucesso da Ali, ó, tua? não, Da tua não veio. Mas, Aqui, então, tá aqui, ó, essa... tá aqui, ó. Essa é da Minha, tua, mas- tá. é, Mas sim, então vou tirar essa Eu aqui. sabia que pra ti. Já que não tem a branquinha nova. Pois é, né? Pode abrir e fazer o lançamento. Fernando Lorentz, parabéns aí pela campanha, nós vamos acompanhá-la aí. Todos podem ser heróis, e heróis usam máscaras. Por favor. Aliás, nós também estamos seguindo aí, Paulo, até por uma provocação aqui do Paulo Sérgio, já que vem há bastante tempo batendo nessa tecla e agora também outros Não, eu acho que tem que aderindo. botar máscara e fazer as pessoas trabalhar. Essa é a minha tese. Porque a utilização de máscara em outros países, ela já vem de muito tempo, né? Principalmente países asiáticos. Na Ásia. Isso. E o doutor colocou muito bem aqui que muitas vezes nas gripes normais, comuns que as pessoas têm, você usando a máscara, você evita a disseminação do vírus, né? E consequentemente a contaminação de pessoas. Que eu acredito que é um caminho agora, nesse momento que nós estamos vivendo de disseminação do vírus, a utilização de máscaras pela Vamos ver a população. tua demonstração, doutor Ivan Pacheco, Eu achei médico. que eu ó. tinha esquecido. Não. Aí. olha ali, ó. Mas nos olhos? Ah, não, tá. Parecia o Bolsonaro. Máscara nos olhos, na orelha, no pescoço, cara. Eles usam em tudo que é lugar. Cara. É que Bota de normalmente, novo. Bota de normalmente eu uso de amarrar, né? novo. Pode dar uma fotografada aí, Mas- por favor, ô Fabiano. Vamos ver. E ficou bonitinha, ela né? ela combina com o teu terno. Essa aqui quem fez foi a tia da minha esposa também. Então vamos botar ela também. Vamos Vamos botar ver. aqui, ó. Tá tudo de máscara. Mas que bonitinho, tio, sem pitipó. Ó, essa aqui é pra combinar com a roupa. Ah, também? É, pra combinar com a roupa. E tu é colorado, e tu vem de azul hoje, até a máscara azul. Vamos fazer uma imagem, todo mundo de máscara, o Maneco e o Paulo Sérgio, Ok. claro. Hoje eu sou Também mascarado tem que natural. É verdade. O Maneco já Aí, tem ó, ali. ó. já tá com a dele pronta. Aqui, ó. Agora tu pegou a minha, né, Tchê? Puxa vida. Abre pra mim, por favor, presidente, que eu não sou afeito a essas coisas. Aqui, Maneco. Eu vou fazer igual o Bolsonaro, botar na orelha. E o óculos, que fica assim? Assim. É isso aqui? É isso aí. Estou bem? Foto agora. Tá ótimo. Registro. Me senti como um cavaleiro negro. A gente lembra do Cavaleiro Negro, Ivan? Não é do teu Não tempo? era nascido. Eu não era nascido. Tá bom, vai nessa. Então tá aí o Fernando Lorentz, nosso cônsul-geral da República Tcheca. Semana que vem ele está aqui para falar mais sobre isso. Paulo Sérgio, nem precisa ir aos moções de miséria, basta andar pelas ruas de Porto Alegre e ver todo o comércio fechado. Significa desemprego, consequências. O deputado diz que ninguém tem a fórmula certa. Eu tenho. Todo mundo vestindo máscaras, viu?
luvas e acesso ao álcool gel para todos. Medidas como esta colocaria todos protegidos e aptos para sair às ruas. É simples assim. Senão o dinheiro vai terminar para todos, inclusive para os políticos. A Tânia de Porto Alegre. É verdade, e eu acho que nós temos aí uma oportunidade, o doutor colocou muito bem, em cima desse problema, que ambos os lados têm as suas razões e as suas verdades, né? Aquelas pessoas que buscam a proteção, e todos nós temos responsabilidade em implementar ações que protejam a vida e a saúde das pessoas, como também nós mantermos de uma forma mínima, reduzida, regrada, as atividades dos setores produtivos, né? Eu falo principalmente nos municípios do interior, Maneco, nas pequenas comunidades, que a mobilidade das pessoas ela se dá de forma individualizada, né? As pessoas vão no trabalho com o seu próprio carro, ou de bicicleta, ou até mesmo a pé, em pequenas cidades, né? Então, você não tem grandes aglomerações. E aí, essa restrição de funcionamento de algumas atividades tem provocado algumas injustiças, porque tem locais mesmo em cidades pequenas que há concentração de pessoas, que há aglomeração de pessoas em determinados locais, como mercados, agências bancárias, lotéricas, atividades do comércio não podendo abrir suas portas. Principalmente aquelas que nesse momento terão um menor número de pessoas, porque são lojas que vendem confecções, calçados, que muitas vezes estarão abertas para receber aquela compra feita no crediário, parcelada, que é muito comum nas comunidades do interior, né? Nem até para vender, porque hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em focar no alimento, no remédio, do que comprar outro tipo de bens, né? Então nós precisamos ter uma isonomia, um regramento que todos possam trabalhar, porque esse desemprego que vem acontecendo, vou dar um dado, em Santa Rosa até o final da próxima semana teremos mais de 1.000 desempregados numa cidade, né? Panambi já ultrapassou os 1.000. O prefeito já autorizou a funcionar. Exatamente, mas mesmo assim vai ser insuficiente. Com atividades restritas, né? Então isso vai causar também aumento de criminalidade, de violência, vai colocar em risco a vida de muitas pessoas também. Tem alguns dados aí, eu até vou checar para ver se isso é verdade, mas colegas meus já disseram que a violência doméstica aumentou, né? Porque tu está dizendo que as mulheres não estão aguentando os homens em casa? Eu acho que os conflitos, as pessoas ficam ansiosas, presas dentro de casa, ficam ansiosas. Eu disse uma vez, outra vez aqui, ó, que o alcoolismo ia aumentar, e tem chance de aumentar, inclusive suicídios, né? Doenças mentais. As pessoas, depressão, as pessoas não suportam ficar, e principalmente ficar dentro de casa vendo o seu patrimônio quebrar. E tem uma outra coisa... Proibido de trabalhar, né? Deputado, tem uma outra coisa interessante, assim, ó, em algumas empresas... são sempre os mesmos que trabalham. Então é muito fácil se uma pessoa, se num ambiente onde sempre circulam as mesmas pessoas, isolar uma ou outra que porventura tenham... É um ambiente controlado. Exatamente, né? Elas vão sempre... São sempre as mesmas pessoas se encontrando. Então não teria por que ter essa histeria toda de proibir essas pessoas de trabalharem no mesmo ambiente. Outra coisa que me angustia é ver que os primeiros adeptos ao confinamento, a ficar em casa, porque começa a atacar, fica em casa, vá para casa, vá para casa, não sai de casa, fica em casa. É aquele troço o dia inteiro martelando na cabeça. É os jovens aceitarem isso de uma forma passiva. E parece que estão gostando. É uma coisa impressionante, o doutor Alfonsin, prefeito. Eu acho que a racionalidade do debate, para nós, a gente tem que procurar entender que não há uma disputa, né, de ficar em casa ou não ficar em casa. Como? Existe a disputa? Existe, mas a gente não deve fazê-la. Porque... Não, o senhor é um prefeito do PT, eu não quero dizer isso, não é nem... Não, mas não tem nada a ver com isso, porque eu estou dizendo aqui, a esquerda nem tem se manifestado nisso aí. A esquerda parece aquele gurizinho do Internacional, né, do teu time, olhando o Grêmio, já foi embora, a esquerda está assim. Quem está brigando é os bolsonaristas e os ex-bolsonaristas. Eles estão brigando entre eles. Aqui no Estado... É um conflito bárbaro da direita com a direita, é uma coisa impressionante que está acontecendo. Aqui no Estado, tanto os deputados do PT têm tido uma postura de apoio à maioria das medidas necessárias. Os prefeitos do Rio Grande do Sul estão todos os partidos unidos, né, e procurando adotar medidas de acordo com as orientações da Secretaria do Estado. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que nós não devemos tratar isso como uma disputa. É evidente... Mas não devemos tratar, mas estão tratando. Então, infelizmente. Né? A principal briga começa lá, o presidente da República e o seu ministro da Saúde.
Essa é a principal. Essa é a que mais deseduca, né? Porque nos impede de ter uma ação unificada nacional, né? Independente qual seja ela, mas nos impede de ter uma ação unificada, né? Que aqui no Estado está sendo possível. Obviamente, né, tem divergências, e é lógico, numa crise desse tamanho, com medidas tão graves, nós não vamos concordar sempre, né? Mas aqui há uma política unificada, minimamente unificada, e que está conseguindo números positivos, né, na proteção do cidadão, e que precisa agora encontrar o bom termo para que a gente possa, né, conforme a orientação técnica, a política que o governador, na minha opinião, corretamente está adotando, né, e vamos ver como é que vai ser o decreto amanhã, para nós poder gradativamente ir retomando, e o Estado já está com várias atividades econômicas que estão permitidas de funcionar. O problema grave hoje do Estado é o comércio varejista, né, que está fechado, né? Esse é um grande problema. Não, e a indústria que agora está abrindo que está abrindo aos poucos, exato. Que alguns municípios tinham proibido a indústria funcionar, se o comércio não estiver funcionando, ela logo em seguida ela entra em colapso. Porque a exportação também não tem. Também, então tudo para. Doutor Pedro, que já tinha pedido a palavra. Não, o que eu ia dizer é que eu acho que existe um falso dilema aí, né? Eu acho que nesse primeiro ponto, os políticos foram felizes em impor a quarentena. Eu acho que o ponto de diferenciação vai ser a partir de agora. Qual postura adotar? Como é que vai ser, como disse o Hernani, como é que vai ser esse escalonamento de abertura de atividades? Como é que vai ser essa revisão? É lógico que um lockdown permanente até junho, todos nós estaríamos quebrados. Mas nesse momento de fôlego para ver como a pandemia chegava no Brasil, era extremamente necessário, e foram felizes dentro desse ponto. Então os governadores, prefeitos que trabalharam nesse ponto, Marquesan, Eduardo Leite, foram felizes em adotar essa estratégia. Só que agora tem que olhar para frente e olhar a questão econômica e dizer, lógico, nós tivemos 16 mortes aqui no estado, 18 mortes aqui no estado, lógico, que é uma situação triste. Já é uma tristeza? Já é uma tristeza, cada vida é uma tristeza, sem dúvida alguma, mas nós percebemos que nossa estrutura de saúde suportou. A maioria... o número de casos. A grande maioria com doenças pré-existentes. Essa é a grande verdade. E eu acho que tem um outro aspecto, que essa polêmica ela se estabeleceu em nível nacional entre saúde, vida ou economia. E aí já começa o primeiro erro que depois começou a partidarizar, virou uma disputa quase que eleitoral desse problema. Mas virou não é partidarismo, ideologia, tá bem, ideológico e até eleitoral, né? Mais ainda eleitoral. Mais eleitoral do que ideológico, exatamente. Aí porque entram atores com pretensões futuras e acabam num problema grave, fazendo interferências que não ajudam em nada em construir soluções para o problema. E esse pânico, esse medo, o que devia ter sido feito desde o início por todos, e aqui eu quero cumprimentar o Paulo Sérgio, a você, a Rede Pampa, é orientar a população, esclarecer modos de saúde, de higiene, de hábitos, isso é importante. Mas esse medo que as pessoas têm, chega ao ponto, e o doutor pode nos ajudar, eu tenho conversado com vários diretores de hospitais, lá de São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, Santa Casa. As pessoas não estão nem saindo de casa para se tratar dos seus problemas de saúde. Sim. Os hospitais estão com uma média de ocupação de 35%. As pessoas estão ficando em casa, ficando doentes com problemas já existentes há mais tempo, mas não estão com coragem de sair de medo do coronavírus e daqui a pouco vão morrer por outras doenças. Vamos mudar hábitos para combater o coronavírus? Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Cuidar de você, esse é o nosso plano. A mensagem é da Unimed. Atenção para ela. A Vinhos do Mundo está atendendo pelo WhatsApp e pelo telefone fixo. Para garantir seus vinhos sem sair de casa, você tem a Vinhos do Mundo. Nas compras acima de R$200, viu, doutor Pedro Afonso, a entrega programada em até 24 horas é gratuita para Porto Alegre. Confira as ofertas da semana em www.vinhosdomundo.com.br/promocões e aproveite. Atenção, cooperado Unicred, estamos aqui para reforçar nosso compromisso em fazer você prosperar.
No momento atual, recomendamos que avalie as necessidades do seu negócio e, se necessário, podemos juntos traçar uma nova rota, visando sempre o desenvolvimento sustentável dos seus projetos. Nosso atendimento é personalizado e está disponível nos canais digitais. Juntos, encontramos a melhor solução. Esta é a Unicred. A tradicional grife de chocolates... já me dá água na boca. A tradicional grife de chocolates finos Copenhague traz no mês da Páscoa muitos ovos exageradamente recheados. Viu, prefeito Maneco? Exageradamente recheados. Crie histórias inesquecíveis e leve alegria para quem você ama. Quem mais tu amas? Minha esposa, meus filhos, minha mãe. Então leve para todos eles, né, um presente da Copenhague. E leve para casa, não precisa ir na Copenhague. Leve sem ser de casa. Presentei aquele amigo que você gosta, que você adora e não abre mão dos maravilhosos chocolates Copenhague. Tens um amigo na situação que está muito bem, querido? Tem, vários. Vários? Ainda bem. Qual é o teu amigo mais querido? Tem vários. Meu vice-prefeito André Brito é um deles. O André, então pro André também. Copenhague, lá você ainda encontra uma variedade de ovos com 60% ou 70% cacau, o língua de gato e ao leite. Pô, chocolate ao leite é maravilhoso, é o que eu prefiro. Tem muito mais para você se deliciar na Copenhague. Peça agora e ganhe 30% de desconto neste mês. E com o frete grátis, disponibilizando a entrega para Porto Alegre. Você ainda pode pedir pelo telefone e pelo WhatsApp. O número está aí na sua tela. O 98-518-27686, perdão. 98-518-27686. O prefixo 51, Porto Alegre. A forma de pagamento pode ser até por via depósito bancário, sem problema. E agora, doutor Ivan Pacheco, o senhor vai anunciar o nosso próximo quadro, a nossa próxima atração no Pampa Debate. A próxima atração, o doutor Gilberto Schwartzman, com o seu quadro Saúde. Aqui no Pampa Saúde. Olá, Paulo Sérgio. Há um aspecto muito importante dessa pandemia. Salvo em eleições, eu nunca vi autoridades falarem tanto sobre os pobres do Brasil como agora. Tampouco lembro o governo tirar tanto dinheiro de seus cofres para ajudar a população pobre como nesse momento. E a sociedade civil também tem se mobilizado como nunca para ajudar os mais necessitados. Será um sonho ou as pessoas finalmente acordaram? Nessa pandemia morrerão muito mais pobres, negros e pardos. E a razão é que eles são a maioria dos que não têm acesso ao sistema de saúde e dos que não têm nada. Talvez estejamos vivendo agora uma grande oportunidade de mudarmos a nossa mentalidade. A minha utopia seria de um novo Brasil depois que a pandemia acabar. Com menos corrupção, mais investimento em infraestrutura, saneamento básico, educação, mais justiça. Seria o renascimento do Brasil, uma nova sociedade mais justa. Será que falar de esperança e transformação nesse Brasil é ingenuidade, Paulo Sérgio? Um abraço e saúde a todos. Por nosso amigo Gilberto Schwartzman também. Senhores, têm ouvido quem defende a liberação das atividades econômicas dizer que se deve liberar com as devidas precauções, usar o álcool em gel, manter distanciamento nas filas e poucas pessoas do interior das lojas? Eu tenho visto isso, inclusive, no programa. Vi várias reportagens mostrando filas desastrosas, aglomerações dentro das lojas, etc. Não deveriam os prefeitos obrigar os próprios comerciantes a controlarem isso tudo sob pena de fechar o local caso não obedeçam? Por conta disto, nós teremos o caos, certo? O Carlos está perguntando. Não, ele tem razão e os prefeitos têm feito isso, né? Lá em Taquari, por exemplo, a responsabilidade pelas filas é do comerciante. E assim é na maioria dos municípios no interior do estado. O problema é que não há número de fiscal suficiente para te conseguir ficar o tempo todo em todos os comércios, né? Então a fiscalização tem que ficar circulando. E eu acho que na grande maioria dos casos, das notícias que a gente tem tido, isso está sendo possível de se realizar, né? Porque o objetivo do isolamento não é, a gente já explicou aqui, não é um fechamento completo, é diminuir a aglomeração e diminuir a circulação de pessoas, né? Tira as exceções. E as exceções fazem com que não haja circulação grandiosa de pessoas na rua, né? Esse é o objetivo. Opa, não é isolar, né? Os bancos estão aí lotados. Sim, o governador... Os mercados estão lotados, as farmácias estão lotadas. Hoje
O governador hoje As apresentou... lotéricas estão lotadas? O governador hoje apresentou na live dele, Não, que eu não início quero da tarde, que estejam abertos. Eu quero que estejam abertos. um estudo em que, nas regiões pesquisadas pelo telefone, né, conseguem lá pelo GPS do telefone, tem uma média de 50% de cumprimento do isolamento social, que é uma boa média para evitar a expansão do vírus. É evidente que pode melhorar, é evidente que algumas pessoas no final de semana, por exemplo, estão sendo imprudentes, né? Porque é diferente de durante a semana tu ter que ir num comércio, ter que ir no médico, que é uma necessidade, do que no final de semana tu ir caminhar num parque, né? Este poderia ter... De telefone, né? O sinal de telefone, por incrível que pareça, onde deu mais aglomeração foi no presídio. Boa tarde, Paulo Sérgio. Não querendo ser pessimista, mas sim realista, este ano de 2020, não sei como é que tinha telefone lá, está fatalmente perdido e querem pensar que depois desse evento as pessoas vão ficar mais educadas, mais cordiais. Não creio que isto vá ocorrer. Tomara que eu esteja errado e quebre a minha cara. Aqui o telespectador assíduo, Roberto de Montenegro. Eu concordo com ele. Eu acho que daqui 6 meses, quando passar tudo isso, as pessoas vão voltar a ser como eram antes. A memória é curta. A memória é muito curta e a gente já viu isso em outros países que passaram por epidemias e depois tudo voltou ao normal. Mas, doutor, eu acredito, eu ouvi até um texto, um vídeo do Obama nesse capítulo todo, onde ele falou... Eu que mandei do Obama. Eu acho que o Paulo Sérgio mandou. Eu sou fã do Obama, contrário a alguns aí. Que eu acredito que faça sentido nós preservarmos daqui um pouco 1% do PIB mundial para se preparar para uma epidemia global daqui 10 anos ou daqui 15 anos. Exatamente. Isso é uma... Desculpa. Essa lição acho que seria uma lição. Essa é a grande lição, e não é o comportamento das pessoas, mas essa é a grande lição que o mundo tem que aprender, que nós vamos enfrentar mais cedo ou mais tarde outra epidemia dessa ou pandemia dessa. A história já mostrou isso, porque nós não vamos acabar com o vírus agora. Nem que criem vacina. Pode inventar uma vacina. Esse vírus vai ficar quiescente lá por anos e daqui a pouco vai voltar de novo. Isso é a história dos vírus. Nós não vamos conseguir extinguir o vírus da face da Terra. Ele vai sofrer mutação, a vacina já não vai funcionar, daqui a pouco ele volta, ou vai aparecer outro vírus. A humanidade é assim, né? Então nós temos que estar preparados. Tanto é que o H1N1 vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por isso o inverno chega, ele volta. E volta com novas resistências. Né? Ele ganha resistência. O vírus vai mutando muito. Por isso que eu disse, pensar na saúde não é abrir um posto de saúde, nós temos que pensar, é uma coisa muito ampla. E fazer ações preventivas, né? Exatamente. Na área do saneamento. E também buscar, através da educação, aprimorar os cuidados de higiene. Nós temos exemplos de países que têm um hábito já cultural na população de cuidados que também auxiliam muito preventivamente em evitar doenças, vírus e outras doenças também na higiene diária da população. E ter uma estrutura de hospital que ela comporte acima da sua capacidade, né? Daqui a pouco a gente pode ter 30% dos leitos sempre vagos. Exatamente. E dizer, mas para que esses leitos vagos? É para o momento... Só fazer um parênteses aqui, que tudo isso que a gente citou aqui muito bem, né, evidentemente é uma mudança necessária, né, ela envolve recursos financeiros, né, para os municípios, para o Estado e para a União. Tá? Então é necessário também uma mudança de cultura e de prioridades. Nós aprovamos, o Congresso, né, Congresso Nacional, aprovou há não muito tempo uma PEC que cortou 22 bilhões da área da saúde, né, para manter a regularidade fiscal do país. Então, também são opções que a gente deve fazer. Né? Faz 30 anos que estão cortando a área da saúde. Então a gente precisa, são opções para saber o que é prioridade de verdade. Talvez este momento agora, nos ensine que também é necessário, né, assim como a ideia do Obama, que já é uma ideia inovadora que propõe que o mundo tenha minimamente uma união para momentos difíceis, né? Talvez seja isso que a gente também precise aqui no país, né? De saber que a gente também precisa se preparar para momentos que nem esse, e que para isso precisa direcionar com prioridade os recursos. Isso é uma questão de planejamento e um pouco de discernimento para algumas coisas. Eu trabalho na área do esporte, basicamente, e na área do esporte, assim, principalmente no futebol. No futebol, a gente tem nós temos poucas lesões com muita gravidade, nós temos pouco risco de vida, embora algumas pessoas morram, né, de parada cardíaca e tal. Mas a gente sempre, nos cursos, a gente diz assim, olha, nós temos que estar preparados. Sim. Se a gente não precisar usar, ótimo, melhor ainda, mas a gente sempre tem que estar preparado para isso. Então a gente faz curso de treinamento de atendimento de parada cardíaca, ótimo.
Se não precisar usar, melhor. É isso que a gente tem que ver. E essa questão da saúde, as pessoas têm que entender, assim, ó, esse negócio de ficar em casa. É como a gente está num museu e ficar na frente de 4, 5 quadros. Se a gente ficar olhando só para o mesmo quadro e chegar muito perto dele, digamos que aquele quadro, o título dele seja saúde, a gente não vai conseguir ver os outros. A gente tem que se distanciar um pouco e enxergar o quadro economia, o quadro saúde, o quadro esporte, o quadro saúde mental e saber que eles interagem entre eles. Nós temos que olhar o ser humano como um todo, de uma forma holística. Né? Então, quando a gente... isso é uma crítica, às vezes, que a gente tem que fazer na área médica aos especialistas. Os especialistas olham muito para aquela pontinha daquele dedo da mão esquerda e não enxergam que faz parte de um todo de uma pessoa. Não, e doutor, então, a saúde econômica da pessoa é importante também. As pessoas têm que entender isso, meu Deus. Nós, muitas pátrias, Hernani, mantêm um exército aguardando uma guerra que nunca vem. Né? Nós temos... Por exemplo, no Exército Brasileiro, nós mantemos para proteger as nossas fronteiras, né? Dentre outras funções. É lógico que o Exército se reinventou durante todo esse tempo. Mas a função primordial deles é defender o Brasil, guarnecer a nossa soberania de uma eventual guerra. Né? Nós podemos ter uma política de ter estruturas, ao invés de ter estádios elefante branco, nós podemos ter hospitais elefante branco. Pode passar 10 anos um hospital fechado aqui em Porto Alegre. O cara que deu pau na Copa do Mundo foi o Paulo Sérgio Pinto. Nós podemos ter um hospital aqui que seja um elefante branco, fique fechado, ele só funciona na época que ele vai ter a necessidade de... Mas quando precisa, tá... Exato, até porque a questão, assim, ó, se foi tomada uma atitude correta, se não foi tomada, já foi. Sim. Já foi tomada a atitude, nós não podemos voltar 3 semanas atrás. Agora já foi, nós temos que pensar... Como é que nós vamos minimizar os efeitos dessa atitude? E acho que essa visão que o doutor coloca, eu lhe cumprimento por isso, porque exatamente é olhar o todo. Né? Eu sempre digo que, às vezes, é mais fácil você olhar uma árvore da floresta, mas o correto é olhar o todo. Preservar vidas, e todos nós temos essa responsabilidade. E quando você fala no outro aspecto dos setores produtivos, não é menosprezar ou diminuir a importância da vida e do cuidado da saúde das pessoas, porque também preservando, mesmo de forma reduzida, as atividades dos setores produtivos, do comércio, dos serviços, da indústria, você também está salvando vidas, porque são empregos preservados, o emprego traz dignidade e bem-estar para as pessoas. Que faz parte da saúde. Que faz parte da saúde. O emprego... frase do Getúlio Vargas: o único fator que aumenta a dignidade do ser humano é o trabalho. É o trabalho. O emprego, além do bem-estar e dar condições das pessoas levar alimento, dignidade para suas famílias, ele também, o emprego diminui a violência e a criminalidade. E, ao contrário, o desemprego aumenta a violência e a criminalidade põe em risco a vida de todas as pessoas. Né? Então, eu acho que essa visão e esse equilíbrio tem que se ter, porque quando se radicaliza, seja para um lado ou para o outro, né, às vezes até são posições que ganham simpatia de um grupo de seguidores. Mas o desafio está em buscar o equilíbrio, né, entre o cuidado com a saúde e a vida, né, a proteção às pessoas e também a manutenção. E foi nesse sentido, Paulo Sérgio, que o Fórum de Combate ao Colapso Econômico, que a gente iniciou ainda no dia 26 de março na Assembleia, solicitou a FEComércio, né, que fizesse um protocolo através dos seus profissionais, do SESC, do SENAC, um protocolo de procedimentos. Eu entendo que nesses momentos o melhor é você ter regramentos claros, né, que sejam cumpridos, com critérios definidos de proteção à saúde, porque você pode, né, e ninguém deseja uma retomada, até porque as pessoas, muitas estão com medo de sair de casa por essa quase que um terrorismo, um pânico que foi gerado em todo esse processo. Aqui, eu tenho mais medo de sair da minha casa e ir até o hospital onde atendo Moinhos de Vento do que o coronavírus. E outra, infelizmente, e eu tenho muitos amigos conhecidos que já tiveram coronavírus, que estão internados com coronavírus, aliás, todos nós estamos sujeitos a serem uma parte... Se é que já não fomos contaminados. Até porque para passar o ciclo do vírus, né, doutor, uma boa parte da população precisa ser contaminada para adquirir imunidade e resistência. Isso. Então nós temos que conviver com o problema, que não é o primeiro e não será o último. Claro. Até porque tem outras doenças que também estão levando vidas de pessoas, né? Além da criminalidade, outras doenças que, infelizmente, até por termos fragilidade no sistema de saúde, que não é de agora, que vem de muito tempo, muitas vidas estão se perdendo que poderiam
também, em tendo uma melhor infraestrutura, serem preservadas. Então, é um debate... O importante é, como eu disse, a decisão já foi tomada, nós não vamos voltar atrás, mas o importante é a gente ter algumas lições disso, é pensar como é que nós vamos solucionar isso, e se nós enfrentarmos de novo isso, eu acho que as pessoas têm que ter o bom senso, e aí é uma qualidade de algumas pessoas ter o bom senso de dizer, não, aquela atitude naquele ano foi errada, então nós não vamos agir da mesma forma, ou aquela atitude foi a correta, então nós vamos agir do mesmo jeito, né? Porque ainda existe o risco de agora, quando abrir as portas para as pessoas saírem, aumentar ainda o número de pessoas contaminadas, né? Embora eu acredite que muita gente já está dentro de casa contaminado, porque a gente viu, nós estamos há 20 dias praticamente dentro de casa e o número de mortos só aumenta. Por quê? Porque já estavam contaminados quando foram para dentro de casa. Se era para fazer um confinamento efetivo mesmo, era antes do carnaval. Sim. Né? Mas enfim, eu acho que nós temos que tomar essa lição agora, né? Para não repetir alguns erros e ir aperfeiçoando o negócio. Mas a atitude já foi tomada. Nós temos um fato, né, doutor, que agora ainda o clima, ele faz com que tenhamos menos pessoas doentes por resfriados, por, enfim, problemas respiratórios, o que daqui 1 mês e meio, 2 meses, chega o inverno e vai aumentar o número de pessoas com esse tipo de gripes normais. Hoje de manhã eu falei com uma colega... a facilidade de pegar o coronavírus. Eu falei com uma colega lá do Hospital de Clínicas... Aproveito que eu estou deixando vocês falar hoje. Pois é. Estou quieto. Eu falei com uma colega hoje de manhã lá do Hospital de Clínicas, que está lá envolvida nesse atendimento todo, e o medo deles é que eles tenham empurrado o ápice da curva para quando começar a esfriar, para quando começar... E o nosso frio aqui é muito úmido, né? Que piora muito as condições respiratórias das pessoas. O vírus permanece mais tempo no ar, né? Não, na verdade aumenta o número de pessoas com doenças respiratórias. Aí a ocupação no hospital é maior. Jamais vivemos um quadro que a única certeza é a incerteza. Venceremos esta etapa sim. Compreendo a realidade, nada de pânico, meu caro deputado, está dizendo aqui, ó, meu caro deputado, presidente da Assembleia, Hernani Polo. E unidos reconstruiremos o nosso país e o nosso Rio Grande com gigantescos prejuízos decorrentes, principalmente da falta de chuva. Ele está lembrando aí que a gente esquece. Tão forte o coronavírus. Nós temos, na verdade, 3 crises simultâneas. É o Jorge Lisboa, Goelzer lá de Alexandre. Nós temos a estiagem, a seca, que na verdade trouxe um prejuízo enorme aí na produção agrícola e, consequentemente, vai afetar, já está afetando, mas com consequências no próximo ano, nos índices de retorno dos municípios, da arrecadação e do Estado. Então, a crise da seca, né, a crise do coronavírus e as consequências e reflexos nas atividades aí vai um nos setores alerta, produtivos. né? Então, até para o governo federal, que se os problemas da estiagem, se não for dado também um auxílio para o agronegócio, que tem que ser a mola propulsora para o Brasil no segundo semestre, primeiro semestre de 2021, nós teremos um PIB negativo talvez até 2022. Que é o que vai salvar novamente, porque o Brasil é um país agrícola e é o que vai salvar e que vai reativar a economia, é a agricultura, até porque a produção de alimentos ela é... bem do agricultor nesse momento. Paulo Sérgio, estão matando meu país e eu não tenho forças para resolver sozinho. Temos todos que sair para trabalhar, protegidos, mas precisamos trabalhar, precisamos fazer alguma coisa, enquanto ainda é tempo. Parabéns, Ana Beatriz. Estou contigo desde o segundo da primeira hora. Eu sempre defendi o trabalho. Mas já que está aí definir o lockdown vertical, é o meu lockdown, seria o vertical. Mas não tem lockdown, né, no Brasil, né? É importante dizer isso, né? Mas não fui eu que defini o lockdown? Sim. Mas aí que eu disse, tem uma confusão, hoje tem um distanciamento, um regramento. Paulo Sérgio, independente do lockdown horizontal ou vertical, assista o filme O Contágio de 2011 para sentir na pele o tamanho do problema desta Covid-19. Jorge Berger dizendo aqui, eu não vi. Mas é um outro vírus. Eu assisti esse filme, mas é um outro vírus. Aquilo, embora tenha um pouco de realidade do que é a ciência e tal, mas é meio fantasiosa também. Ali naquele filme morreram 3, 4 milhões de pessoas. Né?
Paulo, acho que você não tem coragem, mas pergunte ao presidente da Assembleia o que ele acha do governador contratar os serviços de uma agropecuária da cidade dele para fazer os testes do Covid-19, sendo que temos milhares de laboratórios no estado. Será que ele acha que somos gados? O Cláudio de Porto Alegre. Olha, esse assunto veio agora Isso é problema do recentemente. executivo, não tem órgão legislativo. Não, inclusive veio, foi questionado por deputados, pedidos de informações que estamos aguardando agora, e claro que cabe ao executivo prestar esses esclarecimentos com relação a esse fato aí, que Outro dia inclusive que foi perguntaram, questionado. Você acha que o governador ter doado 30% do seu salário? por Pô, o deputado. governador é dono do dinheiro dele. Claro. Ele trabalha e ganha honestamente o dinheiro dele, foi eleito para isso. Agora ele quer dar 30%, não dá. Cada um tem a sua realidade. Eu entendo, tem deputados que têm famílias grandes, tem que pagar aluguel, tem que pagar o seu carro, tem que pagar tudo. Tem deputados que não têm condições de fazer. Inclusive, tem secretários que não têm condições de fazer. Tem prefeitos que não têm condições de fazer. Se o governador tem, parabéns, aplausos O Itaú aí. doou $1 bilhão Inclusive, foi Paulo, criticado. inclusive Bem, nesse aspecto, Paulo Sérgio, Como é que é? O Itaú fez uma doação de R$1 bilhão para ajudar nesse momento de pandemia. E teve deputados que disseram, mas só R$1 bilhão? inclusive nesse ponto, Paulo Sérgio, todos os deputados, todos nós, permanentemente, independente de crise de coronavírus, somos demandados nas comunidades, nos eventos beneficentes para auxiliar, e todos fazem, e mais ainda agora nesse momento. Eu mesmo, pessoalmente, nós juntos num grupo do Pampa, fizemos uma arrecadação para auxiliar pessoas carentes, participei. Agora, poucos dias atrás, fiz uma outra ação aí da Confraria da Música, ajudando o pessoal da área artística, que também parou tudo e estão diretamente afetados. Eu não saí contando e dizendo que eu fiz, mas fiz. A gente faz dentro daquilo que eu posso. frequente. E todos os parlamentares estão fazendo com as suas comunidades, com as suas entidades que têm E vínculo. tenho certeza, quem pode, faz. Eu estou Quem fazendo pode, também. O governador pode Só- dar 30% só que do salário, aplausos para Inclusive, vários deputados participaram dessa do grupo do Pampa, né, Pô, do Paulo Pampa Sérgio? Debates. Participamos juntos, vários deputados. Então, eu fiz, E mas não saí continuamos doando contando. ainda, não Exato, recursos não saí arrecadados. contando, não saí E dizendo. foi mas o fiz. Pampa Debates, não foi com o telespectador, foi só os participantes do Pampa Debates. Exato. Nós vamos ao ponto final, com Gimo Qualidade Comprovada e Casval Duga. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. O prefeito tinha pedido a palavra, Não, eu então ia já só, faça o ponto final. O ponto final eu quero fazer homenagem a todos os prefeitos e prefeitas de todo o estado. Tá? Eu tenho acompanhado isto pela FAMURS desde o início dessa crise e é inacreditável o empenho dos prefeitos e prefeitas com as suas forças, com os seus recursos, com as suas preocupações, mas o esforço que estão fazendo para superar esse momento difícil aí, que especialmente para nós, prefeito, que estamos lá na ponta, as pessoas, né, estão ali nos cobrando no dia a dia e está muito difícil e os prefeitos e prefeitas do estado têm se esforçado para cumprir o seu dever mais do que nunca e os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul estão de parabéns. E a sua continência vai para quem? E a continência hoje vai para todo cidadão e cidadã do estado do Rio Grande do Sul que tem sofrido na pele, né, esta crise, uns mais, outros menos, mas todos têm sofrido, todos têm tido paciência dentro dos limites que são possíveis e eu tenho certeza que a gente vai superar Senhor é isso o gremista mais ou rápido colorado? possível. Colorado. Colorado, então vai Colorado. levar o cinza. Pedro Alfonsin, nosso presidente da Caixa RS. Não, eu também quero, Caixa dos Advogados. na esteira, também cumprimentar a Advocacia Gaúcha desse momento de crise, né? Mandar um recado da Caixa de Assistência dos Advogados e do Sistema OAB, uma palavra do presidente Ricardo Breyer também, de que nós estamos, através da Caixa de Assistência, com diversos auxílios aos advogados de todo gênero e através da Ordem dos Advogados também, fazendo tudo o que é possível para lhes estender a mão e estamos atentos também para trabalhar para a volta das atividades forenses e jurídicas do nosso estado do Rio Grande do Sul, Paulo Sérgio. E a tua continência? Vai o presidente Ricardo Breyer, então, também. Oh, maravilha. Sabe que tu tá melhor que teu pai, tia? Não. Ele está Pelo nos contrário. assistindo aí. Pelo contrário. Um abraço ao Ricardo Alfonsin. Um abraço nossa pra ele. figura querida aí. Hoje fizemos uma live no Presidente Instagram, nosso, né? Senadinho. Pois é, eu quero assistir ela, não Tá lá no meu consegui na hora. perfil lá do Instagram, Pedro Alfonsin. Posso olhar lá? Excelente. Bom, maravilha. Vamos olhar lá. Ivan Pacheco, de Tapejara para o mundo. Tapejara para o Tu é mundo. conterrâneo de Gilmar Socella? Sou conterrâneo. Vocês se dão desde aquela época? Não, nunca. Social esteve de aniversário ontem, falamos com ele. Pois é, ontem nós parabenizamos ele ontem aqui. Sou amigo dele desde aquela época. Ele tá na audiência, mas tá nesse. Diz que a maldade é uma coisa, está na cabeça das pessoas, não adianta. Os caras de Tapejara são todos iguais. A mãe do Ivan dizia, meu filho assim leva tudo pro mal. Nós vamos dominar o mundo aí.
O meu ponto final é o seguinte, eu vou, como eu disse num outro programa que eu tive aqui, eu vou pedir para as pessoas não entrem nessa histeria toda, né? A gente está vivendo um momento Parece difícil. que eu estou vendo o Bolsonaro falar, né? Foi o primeiro a falar em histeria, hein? Obviamente a gente está vivendo... Lá início de março. Nós estamos vivendo um momento difícil, ninguém nega isso, né? Mas as pessoas que têm condições, elas precisam trabalhar e eu acho que devem trabalhar. Eu sempre fui partidário disso desde o início. Eu acho que nós temos que cuidar muito bem de um grupo de pessoas que são as pessoas que têm maior risco para isso. Mas vou repetir, deixa as pessoas trabalharem. Quem pode trabalhar e quem precisa, deixa trabalhar. Sua continência para quem? A minha continência... Não vale pro Noveleto. Não. A minha continência O cara aqui outro dia desejou para ele sogra. Não, aí foi demais. Para isso. Para a tua outra, então tá também para ela. A minha continência vai para todos os meus colegas de profissão que estão na frente de batalha na luta contra o coronavírus. Muitos deles já foram infectados e não desistiram da luta. Eu acho que vale a continência para eles. Então tá aqui o teu lencinho azul, tu é gremista, né? Eu sou do Zequinha. Então azul, pronto. Azul. Tu tem o azul no sangue, né? Sangue Bom, azul, tem 3 do Zequinha aqui na mesa, então já estamos... Pois pronto. Esse Zequinha, desde o Noveleto, tudo que o Noveleto ele era. Noveleto foi Colorado, Noveleto foi do São José, ele foi do São José. Eu sou Zequinha. O meu time do coração é o Clube Atlético Tapejarense. Era azul? Era azul. Era azul. Azul e branco. Meu caro presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Bom, Sérgio, quero agradecer aí a oportunidade e também prestar o nosso reconhecimento a todas essas pessoas que estão trabalhando. Hoje são muitos profissionais da área da saúde, da segurança, serviços essenciais e outros tantos que estão voltando às suas atividades, né, que todos tomem os seus cuidados, as precauções necessárias. E quero aqui, Paulo, mandar um abraço ao nosso querido amigo, irmão Ney Mânica, né, lá junto com o Queixinha, lá em Nometó, que estão nos acompanhando, ao Savaral de Viamão, e ao Clécio Crestani, que te manda um abraço de Caxias do Sul. E eu quero fazer uma referência aqui. Tem muitas pessoas que voluntariamente estão ajudando, se doando, participando. Quero agradecer aí a Ipiranga, que nos procurou para ajudar, né, em ações do governo do estado, a BRF. E lá em Santa Rosa nós tivemos um contato do Anderson Mantei, ex-presidente do Hospital Vida e Saúde, que junto com a empresa Cameira disponibilizaram o fracionamento de em torno de 80 mil litros de álcool, que a única União dos Usineiros de São Paulo doou para o Rio Grande do Sul. Eles embalaram gratuitamente lá na empresa em Santa Rosa, e também de forma muito especial prestar uma homenagem ao Wilson Ferrarim, que junto com sua família disponibilizou um hotel em Palmeira das Missões, já no início da pandemia, né, lá da cidade do prefeito Dudu. Ele hospedou Carreiras lá, sabia, não? Exatamente, um hotel... Né, você pode ver com quem está lidando, e lá da terra do nosso prefeito Dudu, da FAMURS. É uma santa, né, que leva o nome de santa. E o Wilson Ferrarim fez contato conosco, lá com a prefeitura, lá com o prefeito Dudu, e disponibilizou toda a estrutura do hotel para que, se necessário, fosse utilizar, né, para atender pessoas, enfim, lá dentro desse processo que nós estamos vivendo. Então, ao Wilson Ferrarim, vai a minha continência a ele pelo gesto, pela atitude. Eu acho que isso também faz toda a diferença, e um dos legados, né, que provavelmente teremos aí, tomara Deus que isso aconteça, termos uma sociedade mais solidária, né, mais fraterna e mais solidária, com esses exemplos aí de muitas pessoas que estão, né, através das suas iniciativas ajudando. Para ele, então. Wilson Ferrarim. Wilson Ferrarim, nosso querido e grato amigo aí. E aqui o teu lencinho da Centro Erótica. Muito bem. Azul. Azul. Gremista. Para combinar com a tua roupa. Tudo combinado. O teu, onde é que tem aquela tua máscara azulzinha, aquela pitipó? Tá aqui. Não, aquela pitipó. Onde é que tá? Tá guardado. Maria Eduarda. Aquela só na intimidade. Bonita aquela máscara. O nosso Fernando da Diaguilese, Fernando Lawrence Azevedo, que trouxe. Né? Obrigado, Fernando. Vou continuar contando essa magnífica história do Dinair Góes também, minha conterrânea lá, ó. Maravilha. Vamos continuar contando essa história aí da nossa República Tcheca, que tem uma história maravilhosa sobre o controle do coronavírus. O melhor índice da Europa, né? E foi o primeiro país a se fechar, né? E conseguiu índices expressivos.
O meu abraço é para o José Guilherme Meyer Fernandes, que está nos assistindo, um telespectador assíduo do programa. José Guilherme, um abração aí para ti. De aniversário hoje, a Roberta Martinevski Live, a Leila Maria Bortoncello, o Ricardo Kretschmann, a Taila Collin, nossa ex-colega aqui, o André Luiz Machado. Não é o teu André, né? Esse é o outro, André Machado aqui. Miriam Heidrich, a Maria Helena Elaine Pereira. O André é o superintendente nosso de comunicação social. O André lá, trabalhei contigo. O André Machado, nosso amigo, colega aí de profissão. Um abraço para a Laiana também. Gilberto Canabarro, de aniversário, Bruna Armelin, Gilberto Antônio Fração, Vanessa Caselato, o Antônio Carlos Oliveira, desembargadora Terezinha de Oliveira Silva e o meu criador, Lazier Martins, nosso senador da República. Um beijo aí pro Lazier. Parabéns, Lazier. Tá com foto aqui no sul, com um sorriso, que eu vou te ver se não tá bem o Lazier aqui, tia. Aqui em cima. É verdade. Gostou dele aí? Bem, né? Rejuvenescido. Tá muito bem o Lazier. Então, os aniversariantes de hoje merecem os nossos aplausos. E na torcida, amanhã sai o decreto, governador? Pois é, amanhã alguma medida deve sair. A pesquisa veio lá de Pelotas? Deve estar, pelas informações, recebendo agora no final da tarde. Né, ele vai te chamar lá no Palácio. Amanhã nós teremos uma... Mas hoje ele vai te chamar para conversar. Se vier a pesquisa, ele vai te chamar. Uma videoconferência com os chefes de poder. Tenho certeza que ele te chama hoje, se receber a pesquisa. Pois é, não tem informação. Fica de sobreaviso. Tudo bem. O Hernani é esperto. Com esse negócio de assumir a presidência, ele já foi morar perto do Palácio. Que o governador chama mesmo. Não, já morava perto do Palácio. Ah, já morava? Então tá. Mas tá ali, é só chamar. Governador, não esqueça do homem aqui, tem que chamar ele. Ele acabou de dizer que tem uma videoconferência hoje com o Amanhã. Não, amanhã, mas hoje é presencial. Ah, presencial. Só que tem um acrílico separando um do outro. Como é que chama isso aí? Distanciamento social. Distanciamento social, é verdade. Mas que Deus ilumine o governador nesse decreto, que ele ouça os seus parceiros, né? Que ele pense no trabalho, nas pessoas sem arrecadação, nas pessoas que trabalham de dia para comer de noite. Não me lembro quem foi que falou aqui a respeito disso. Trabalhar já foi o doutor Pedro Afonsim, comer de dia para trabalhar, comer de noite, trabalhando de dia, ganha dinheiro de dia para gastar à noite. Então tem que pensar nessas pessoas aí que têm dificuldade de sustentar sua família, dar comida para os seus filhos. Nisso nós temos que pensar, especialmente o governador do estado, em se tratando de Rio Grande do Sul. Vamos botar esse povo a trabalhar. É necessário que as pessoas voltem para o trabalho, protegidas, os critérios pode adotar qualquer um, mas o ponto crucial é o trabalho. E essa é a minha posição desde o primeiro segundo da primeira hora. Né? E das máscaras, então, nem se fala. Quando começou essa onda de máscara, se criou até EAD de máscara, se criou programas de televisão, tudo que era programa ensinando a fazer máscara, e era uma loucura. Né? E se continuou, achei até que era um projeto de governo, entendo máscara para todos, todos de máscara voltando para o trabalho. Mas não era planejamento nenhum, era tudo o sabor do improviso. Mas que se torne planejamento as máscaras, a proteção através do álcool gel, do álcool, do sabão, sei lá o importante é isso. Hoje o Romati nos disse que em Canoas o prefeito obrigou a botar pias na frente do supermercado, para as pessoas que chegam ao supermercado lavar as mãos com sabão, depois passa no álcool gel, não é desinfeta o carrinho, como é que chama? Higieniza o carrinho, higieniza o carrinho, pega na mão. entra. Há alguns anos eu falei com um amigo nosso, na época ele era deputado estadual, eu disse, fulano, já viu como é que é uma tela de caixa automático de banco? A sujeira que é aquilo. Isso, podia ter um projeto para que os bancos colocassem álcool gel do lado. Isso faz quase 10 anos. Até agora não tem. Até agora eu acho que não sei se agora tem. Não tem ainda. Não tem. Maneco, o Gaspar te mandou um abraço. Gaspar de Triunfo. Nosso amigo. Tá certo. Nós vamos rumando para o Jornal da Pampa, agradecendo a presença do Ivan Pacheco, nosso médico, ortopedista, qualificado, médico da Federação de Futebol, da CBF. Então está na FIFA ainda? Não.
Não? Não. Mas daqui a pouco vamos te chamar para a FIFA. Operou Márcio Burtete, aí, o nosso grande amigo lá, diretor da Ipiranga aí, agora há poucos dias. Né? Bom, maravilha. Obrigado, meu presidente, deputado Hernani Polo, aí sucesso. Vamos rezar porque dê tudo certo no decreto do nosso governador Eduardo Leite. Obrigado, prefeito Maneco. Eu agradeço. Hansen, a sua posse quando é na... Final de junho, início de julho. Mas agora essa sem é a festa, segunda né? preocupação, né? É. Vai ser de gabinete. Gabinete, como tudo, né? O nosso procurador Fabiano Dalazen está assumindo... É verdade. Está assumindo o cargo nacional. Ele vai ser Parabéns ao Dalazen. presidente do Conselho, né, de Desembargadores... Não, Conselho de Procuradores Gerais do Brasil. Do Brasil. Então, sucesso. Sexta-feira, Orgulho para o Rio Grande do Sul. Sexta-feira de manhã. Dia 17. Homem qualificadíssimo, né? Que ajuda muito o estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Obrigado, Pedro Afonso. Vem aí o Jornal da Pampa, o comando da Vera Armando. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta.